Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, certo? É, Como vocês viram, a nossa primeira aula, o objetivo foi fazer mais uma abertura, um panorama do quanto a matemática hoje ela é necessária para que todos nós possamos reconhecer, né, padrões, possamos saber usar de forma consciente nosso dinheiro, crescer pessoalmente através da perspectiva de você efetuar operações, de você utilizar o seu raciocínio para o dia a dia, certo? Então, nesse primeiro mês de fevereiro, nosso objetivo vai ser fazer uma revisão bem trivial mesmo, bem elementar das quatro operações, tá? Obviamente, dependendo de como vocês vão dar esse retorno nas aulas, a gente vai aumentar um pouco o nível de conhecimento das aulas de forma progressiva, tá? Inicialmente, o que nós iremos fazer é trabalhar as principais propriedades das operações mais elementares, inicialmente com as operações de adição e subtração, tá certo? Bom, pessoal, nós sabemos que atualmente a gente utiliza, né, a linguagem mais acessível de numeração para nós brasileiros é o sistema indo-arábico, certo? Que teve suas origens onde hoje é o Oriente Médio e a Índia, tá? Há cerca de quase 2 séculos atrás, tá bom? Então, fazendo uma revisãozinha sobre os números naturais, o que são os números naturais, tá? Todos os números que nós utilizamos, na sua maioria, para efetuar a contagem no dia a dia, nós utilizamos esses 10 algarismos, tá? O 0, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, todos os números naturais eles são construídos a partir da combinação entre esses algarismos, tá certo? Aqui embaixo de cada algarismo está a representação na linguagem de sinais, certo? É uma informação que eu acho interessante que a gente também tenha esse conhecimento, tá? Professor, uma pergunta. O conjunto dos números naturais começa pelo 1, não deveria começar pelo 0, certo? Gente, isso é uma informação que depende muito do ponto de vista do professor de matemática, tá? Essa é uma questão que está em aberto em vários livros de matemática, certo? Vou pela opinião de matemáticos renomados do Brasil, como por exemplo o Marcelo Viana e o professor Elon, que já nos deixou, que diz que o zero não é um número natural porque ele não representa contagem, certo? Então, todos os números que representam contagem são os números naturais a partir do número 1, certo? Mais para frente, a gente vai ver que o zero, embora ele não faça parte do conjunto dos números naturais, mas ele é o elemento neutro da operação adição. Ou seja, qualquer número natural somado com o zero é sempre esse número natural, tá certo? O conjunto dos números naturais, ele é infinito para a direita, isso quer dizer que você não tem o maior número natural, certo? Mas você tem o menor número natural, que é o número 1, certo? Uma coisa importante que eu vou falar para vocês é a revisão sobre sucessor e antecessor, certo? Então, por exemplo, se a gente pegar qualquer número natural,
entende-se que ele terá um número antecessor a ele e sucessor a ele. Por exemplo, nós pegarmos o número 9, certo? Quem será o antecessor e o sucessor do 9? Mudando aqui a corzinha, né? O antecessor do 9 é o número 8 e o sucessor do 9 é o número 10. Certo? Outro exemplo, agora com dezenas, se nós tivermos o número 83, o antecessor do 83 será o 82 e o sucessor do 83 será o 84. Tá? Professor, e se nós tivermos um número, qualquer número natural n, certo? Quem será o antecessor de n? Será ele menos 1. Então, o antecessor de um número n é n menos 1. E quem será o sucessor desse número n? Quando você pega esse número e soma com mais 1. Então, o seu sucessor será n mais 1. Ok? Pessoal, uma coisa importante é que todo número natural ele tem a sua decomposição no sistema de numeração decimal. Por exemplo, o número 55, certo? Ele é 50, a gente pode escrevê-lo como sendo a soma 50 mais 5, que é igual, o 50 a gente pode entender como sendo 5 vezes 10 mais 5, que é a unidade. Tá certo? Outro exemplo é se a gente tiver o número 379, a sua decomposição no sistema de numeração decimal, a gente pode entender como sendo 3 centenas, que é 300, mais 7 dezenas, que é 70, mais 9 unidades. Que é equivalente, que é igual, né? 300 a gente pode entender como sendo 3 vezes 100. Mais o 70 como sendo a multiplicação de 7 vezes 10. Mais 9 unidades. Tá certo? Esse processo nós chamamos de decomposição do número natural baseado no sistema de numeração decimal. Tá certo? Essa figura aqui é uma figura em que os árabes usavam muito na antiguidade, principalmente no comércio, para representar quantidades naturais, números para contagem. Então, em que você tinha pinos, certo? Em que cada um desses pinos representava uma ordem do número. Por exemplo, o primeiro pino representaria a ordem das unidades, o segundo pino a ordem das dezenas, o terceiro pino a ordem das centenas e o quarto pino, por exemplo, a unidade de milhar, certo? Então, esse número seria na unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na unidade,
1, 2, 3, 4. O 4 ficaria na dezena. 1, 2, o 2 ficaria na centena. 1, 2, 3 ficaria na unidade de milhar. Nós sabemos que este número é 3.246. Tá certo? Por exemplo, pessoal, essa questão é uma questão de uma prova externa que usa justamente essa ideia, tá certo? Então, assim, é uma questão de prova que é simples, é só para a gente identificar qual é o número, certo? Que este ábaco está representando, tá certo? Aqui o enunciado, ele conta um pouquinho sobre a história, tá certo? Ó, do ábaco. Depois, esse mesmo material, eu vou colocar no grupo para que vocês possam fazer a leitura dessa questão e compreender da melhor forma possível, tá certo? Então, o que é que a questão diz? Ó? O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por artes apoiadas em uma base. Cada arte corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algoritmo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das artes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem respectivamente a unidade, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, né, seguintes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. O que a questão quer saber? Nessa disposição, o número que está representado na figura é, certo? Então, na unidade, pessoal, o U, certo? Nessa questão, as ordens elas estão embaralhadas, tá certo? Então, por exemplo, o U, que é a unidade, ele tem apenas um anel, né? Então, a unidade é 1. Na dezena, que é o D, aqui é a unidade. Depois da unidade, a gente sabe que é a dezena. A dezena aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na dezena. Depois da dezena é a centena, representado pela letra C, que tem um anel, certo? Depois da centena, nós sabemos que é a milhar. No caso aqui, a milhar, ela não tem a unidade de milhar, né? Também pode ser usado apenas com a letra M, a milhar. Não tem nenhum anel, então é o algarismo 0. Depois é a dezena de milhar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, por fim, a centena de milhar, em que a gente tem 1, 2, 3, 4 pinos. Então, o número, certo, que está representado a partir do ábaco é 460.171, no caso aqui, item D, certo? Bom, pessoal, a partir de agora a gente vai resolver alguns exemplos envolvendo adição, exemplos bem básicos, tá certo? Para a gente ver como nós de fato fazemos a operação de adição. Felipe tinha R$ 59 e recebeu mais 87 de seu pai. Qual o valor da nova quantia de Felipe? Certo? Então, nós temos que 59 e 87 são números de dois algarismos. Tá? Então, são números que têm unidade e dezena.
Então a gente coloca unidade, dezena, a ordem, né, de cada número. Felipe tinha 59. E ganhou 87 do seu pai. Certo? Uma coisa muito importante, pessoal, na hora de montar a conta, certo? É você colocar algarismo, algarismo da ordem do primeiro número abaixo da mesma ordem do outro número. Então, se o 9 ele é a unidade do 59, então você tem que colocar o 7, que é a unidade do 87, também embaixo do 9. Tá certo? De forma bem alinhada. Então, 9 mais 7. 9 mais 7 é 16, certo? Como 9 mais 7 é 16, o que é que a gente faz? A gente coloca do número 16 o algarismo que fica à direita do 16, que é o 6, e o algarismo que fica à esquerda do número 16, que é o 1, a gente leva para a dezena para a gente somar com o 5 que está aqui na dezena. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14, tá certo? Então, o valor da nova quantia de Felipe é R$ 146. Exemplo 2. Se eu tiver uma cédula de R$ 200, duas cédulas de R$ 50, 3 cédulas de R$ 20 e 4 cédulas de R$ 10, qual é o valor total de minhas economias? Tá certo? Então, assim, é importante que vocês saibam, não fiquem dependentes, viu, pessoal, do celular e da calculadora. Essas operações básicas vocês precisam saber executar com maestria, tá certo? Então, vamos lá, uma cédula de 200 é R$ 200, não é isso? Então a gente tem R$ 200. Aí aqui nós teremos unidade 0, dezena 0, centena 2, tá? Duas cédulas, a gente já fez essa parte, uma cédula de R$ 200. Duas cédulas de R$ 50 equivale a uma centena de reais, certo? Então, R$ 100. Três cédulas de R$ 20 é equivalente a nós termos 20 mais 20, 40, 40 mais 20, R$ 60. Então, 60, a dezena é 6 e a unidade é 0. E 4 cédulas de R$ 10, nós sabemos que é R$ 40, que tem dezena 4 e unidade 0. Certo? Então, nós efetuamos agora a operação de adição. Como na unidade a gente só tem algarismo 0, o resultado fica 0. Na dezena, 0 mais 0 é 0, 0 mais 6, 6, 6 mais 4 é igual a 10. Então, a gente pega o algarismo que fica à direita do 10, que é o 0, e coloca aqui, ó, na dezena, e leva o número 1, que é o algarismo à esquerda do 10, para a centena. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Certo? Então, o valor total das minhas economias é R$ 400. Então, pessoal, como atividade domiciliar de vocês, eu vou deixar essas duas questões para vocês responderem, tá bom? Essa primeira, somando os números 456 e 897, que resultado correto irei obter? E a segunda, qual o total da soma das cédulas abaixo dessas 6 cédulas aqui, tá bom? Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.